Copa do Mundo 2026. Mais uma Copa e uma Copa que para mim não traz muita empolgação. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu tive tão desempolgado para um campeonato de futebol. Mas nessa idade da vida é muito difícil se desvencilhar dos velhos hábitos, né? Então, programei alguns bolões, alguns desafios para algumas pessoas. Bolão não, porque eu não gosto muito. Desafiei alguns amigos, né? Apostando que o Brasil vai ser eliminado rapidamente. Para mais uma vergonha da seleção da CBF. Parece um velho rabugento às vezes, e eu sou, mas queria bater um papo sobre a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo e a CBF, e a seleção da CBF, na verdade a FIFA, né? Virou um balcão de negócio. Não que o futebol não seja movido por dinheiro e eu seja apenas um romântico dos anos 70, 80, mas o nível que a coisa foi evoluindo para se transformar em dinheiro apenas vem acabando muito com a paixão, com o, a vida que o futebol tinha, né? Então, os estádios, eles até podem estar cheios, mas hoje eles estão cheios de um público que paga caro para poder assistir. E fica lá, selfie. Não é mais uma torcida raiz. Eles tiraram isso do pobre, né? Hoje, para você assistir um jogo, você não vai pagar 50, 70 reais, né? Jogo de clubes grandes, os clubes da mídia, né? Você vai pagar muito caro para ver um jogo do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Corinthians. Se você achar ingresso, né? Então, isso não é um sucesso. Quer dizer, não futebolisticamente, né? Obviamente que financeiramente, sim. Mas quando você coloca uma lupa de aumento sobre isso, você vai ver que os clubes não conseguem transformar esse monte de gente que quer assistir jogo em sócio-torcedor, né? Não tem, porque a maior parte da população brasileira não tem dinheiro para isso. Eu tô falando de futebol brasileiro porque é o futebol que a gente vê aqui, né? Que eu tô mais ambientado. Eu não acompanho o futebol europeu e em outras partes do mundo. Não me interessa muito. Mas chega na Copa do Mundo, aí os olhos se voltam para a Copa do Mundo. E aí, quando você começa a olhar para essa especificamente, você fica, primeiramente, peraí, vai ser uma Copa em 3 países. Segundo, um dos países é o senhor da guerra. Os Estados Unidos promove guerra no mundo todo. Então, promoveu o ataque à Venezuela, está promovendo a guerra agora contra o Irã. E falta um mês, né? Falta um mês, esse vídeo é por isso. Falta um mês para a Copa do Mundo. E até agora você não tem certeza se todo mundo do Irã vai poder assistir, se a comissão técnica vai poder vir, uma série de coisas, né? E o que será que vai acontecer se o Irã não for jogar WO? Vai ser a primeira vez que eu vou ver isso na vida, né? Uma Copa do Mundo com WO. E será que é seguro? Será que todo mundo pensou nisso? Eu te digo que não. Eu te digo que quem está indo para assistir Copa do Mundo, um monte de turista brasileiro endinheirado, uma elite branca que está pouco preocupada com qualquer outra coisa a não ser ostentar, o cara vai gastar seus 50, 70 mil para assistir os jogos da Copa da seleção brasileira ou mais, né? E não tá nem aí, dane-se, for ser guerra ou qualquer outro aspecto. E eu digo que o dinheiro, né? O dinheiro tá pesando demais. A Copa vai ser nos Estados Unidos, majoritariamente, né? Porque o Canadá é um país que tem poucos habitantes, poucos campos, e o México é um país pobre, ninguém quer ir num país pobre. Mas é porque o turismo vai ser o forte dos Estados Unidos, os estádios devem estar cheios. Diferentemente das Copas passadas, onde não tem como você encher estádio no Catar, porque o Catar é caro. E não quis nem saber, não houve nenhum regateio de preço, né?
O Qatar simplesmente, olha, o preço é esse, quem quiser vir, venha, quem não quiser, não venha, não tô nem aí, né? Então os preços eram absurdos de hotel, de voo, de comida, de tudo, e é isso aí. Quem quis ir, foi. E, obviamente, não vai ter gente para assistir todos os jogos. Então, estádios vazios, eles colocavam pessoas artificialmente para colocar para ter gente, né? Se você voltar um pouquinho mais, a Copa anterior foi a da Rússia. Já era o Putin, né? Com várias piadas, com várias coisinhas. Se não me engano, a Rússia já estava banida das Olimpíadas, né? Por causa de doping. Mas o dinheiro é muito forte, né? Então bancou-se isso. E você teve uma Copa que não podia isso, não podia aquilo, uma série de sanções, a FIFA teve que engolir em seco. Por isso que fez o Qatar, por isso que está fazendo essa aberração, e por isso que a próxima de 30 vai ser pior ainda. Então, virou um balcão de negócios. A FIFA pegou a Copa do Mundo e transformou num balcão de negócios onde se ganha muito dinheiro. Houve muito dinheiro para se fazer a Copa aqui no Brasil. Os estádios foram milionários. Estão falando de 14, né? 12 anos atrás. Então você tinha os estádios superfaturados de Brasília, foi mais de 2 bilhões. E até hoje é um cacareco, é um gigante branco ali que nada. A Arena das Dunas, a Arena Pantanal, é uma aberração você fazer tantos estádios. Na Alemanha, quando a FIFA tentou fazer isso, a Alemanha não, negativo. Todos os meus estádios estão prontos já. Não, mas vai ter que fazer, não vai ter que fazer nada. Eu vou fazer do jeito que eu quero aqui, pronto. E aí, depois disso, África do Sul, que fizeram o que quiseram também, né? Um país pobre. A Rússia, tiveram que baixar a cabeça. E aí você tem essa aberração, né? Da Copa de 2022 e 2026. Isso reflete várias camadas. E eu fico muito impressionado que a mídia não fala nada, né? A mídia não fala que, por exemplo, por que uma Copa com tantos países? Você criou uma rodada a mais agora. Para você ser campeão mundial, você vai ter que jogar 8 jogos. Você criou uma rodada a mais porque você inchou uma Copa com 48 países. 48 países que nem sempre têm condições de jogar uma Copa do Mundo, mas é voto para a FIFA, né? É voto, é dinheiro, né? Que você movimenta, teoricamente, o futebol em outros lugares, mas é dinheiro, você está tirando dinheiro, você está arrecadando dinheiro. Então tudo virou dinheiro, apenas dinheiro. Negócio de sucesso? Eu acho que não, porque o nível técnico é muito ruim. Dificilmente países como Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia, o próprio nossa, credo, o próprio o Congo, né? Países de menor expressão no futebol, Curaçao. Como é que esses países vão fazer frente a potências no esporte, né? É desigual. Se você tem índice técnico nas Olimpíadas, por que você não tem que ter um índice técnico numa Copa do Mundo de futebol? Em nenhum esporte é feita uma Copa do Mundo com tantos clubes, porque não faz sentido. Uma Copa, um campeonato mundial, é para prestigiar, vamos dizer assim, os melhores, né? A Copa do Mundo em si, ela começa nas eliminatórias. Então você já fez as eliminatórias com 200 e poucos países participando. Eles foram eliminados até chegar nessa aberração que está aí, 48. Com uma perspectiva de aumentar para 64. Muito triste. Eu cresci para ver o final do futebol. Um futebol que, na minha época, você tinha uma organização, todo mundo parava para a Copa do Mundo, seleção brasileira, você tem que ver a Copa, você tem que ver os jogos da Copa, os jogos da seleção eram eventos realmente importantes que representavam muito uma nação. Hoje, a maior parte dos jogadores joga na Europa, aliás, só pode ser convocado se jogar na Europa, parece, né? Porque você está jogando num timeco
lá da Inglaterra ou da França e você vai ser convocado. Melhor do que você jogar num clube grande aqui no Brasil. Por mais que eu saiba que outras seleções também fazem isso, e o futebol virou esse balcão de negócios, esse dinheiro todo, é muito triste assistir isso, é muito triste ver isso. A internacionalização do futebol, da marca, faz isso? Não, isso é dinheiro, é apenas dinheiro. Quem ganha a Champions League agora vai chegar na final, chegou na final, o PSG. É um time que não é nada, mas com tanto dinheiro, contrata os melhores jogadores do mundo para tentar, para aparecer. E na verdade, isso ninguém fala. Por que, que um clube como o PSG injeta tanto dinheiro no futebol para ganhar só? Não, é para lavar a imagem, porque quem patrocina o PSG é um conglomerado de empresas de um desses países, ditaduras, etc, etc. A mesma coisa não foi feita quando os russos foram banidos do Chelsea, né? Então, os russos têm dinheiro, lavam seu dinheiro comprando clubes ingleses. Não, tira. Mas as ditaduras do Catar, da Arábia, né, do mundo árabe, essas podem continuar e está tudo bem. Então é muita hipocrisia e é um mercado sujo, corrupto. A FIFA é uma instituição corrupta. O Blatter foi preso já foi quase tirado, o Platini envolvido, venda de credenciais, de ingressos, de Copa. Então, o futebol virou isso, né? Infelizmente, é muito triste. Eu vou assistir porque eu quero ver algumas aberrações, eu quero ver jogos horríveis, quero me deliciar com a seleção brasileira perdendo Copa do Mundo de novo, né? E, e mas perdeu o timing, sabe? Então, alguns amigos que eu tenho pararam de acompanhar, não tem pra quê, né? Porque perdeu o elan, o futebol de seleções não tem mais a mesma graça, né? Não é a mesma coisa. Você tem seleções super infladas, vamos dizer assim. Eu nunca, jamais vou descaracterizar ou tirar, por exemplo, os talentos dos franceses atualmente, ou da seleção espanhola, ou até mesmo dos ingleses, né? São seleções fortes e tudo. Mas precisa essas seleções passarem por essa Copa gigantesca com clubes ruins? Há uma desavença muito grande, né? Em alguns aspectos, entre o que a FIFA quer e o que a UEFA quer. Por isso que ainda há algum limite. Mas não é possível, eu não sou um entendido nem estudioso de futebol. As pessoas sabem. Tem opiniões polêmicas, algumas divertidas, outras um tanto quanto antipáticas, né? Mas é impressionante como se não se percebeu que todos os países estão com jogadores lesionados. Então, Lamine Yamal estava contundido, a seleção brasileira tem 7 ou 8 cortes por conta de contusão. E aí, né? O argentino, teve um argentino também contundido. Por quê? Aumentaram o número de jogos, né? A Champions aumentou o número de jogos, agora os jogadores jogam muito mais. Não tem um sindicato que faça, é o dinheiro pagando, é o dinheiro comendo solto, e você vai fazer, você vai jogar, e você vai ter mais lesão, dane-se. Se os jogadores não fizerem nada, vai ficar pior, né? Porque é tácito que as contusões aumentaram, né? Ninguém se tocou, por exemplo, que na Copa passada, na Copa do Brasil já foi complicado, né? Você tinha álbuns de figurinhas diferentes, figurinhas douradas, figurinhas não sei o quê. Na outra Copa já aumentou e você tem 3 categorias de álbuns de figurinha. Nessa Copa agora, o álbum de figurinhas tem 980 figurinhas. 980 figurinhas. Cada envelope custa R$7. Vem com 7 figurinhas. Então, se você for uma pessoa muito sortuda, você vai aí comprar 140 envelopes
e vai conseguir completar o seu álbum. R$ 1.000 para isso, né? Haja figurinha. Se você olhar para as praças que as pessoas jogam, trocam figurinhas, ou existe uma máfia, né, obviamente, ou são pessoas brancas, né, a periferia não tem mais acesso. Você tirou uma hobby infantil, uma coisa tranquila, com uma popularidade alta, e você colocou isso para uma outra camada. É a mesma coisa que você faz com o futebol. Você tirou das camadas mais populares e você colocou na classe mais alta. É dinheiro. Tudo virou dinheiro. É muito triste, né? E isso aqui é um desabafo, isso aqui é uma lamentação, isso aqui é um dos motivos de eu torcer contra a seleção brasileira. Obviamente que a CBF é uma grande aliada de toda essa desorganização, esse crápula, essa coisa toda. A CBF, com certeza, é uma das confederações mais bem pagas do mundo. A seleção brasileira é pentacampeã, então ela tem um dinheiro alto a receber. Então ganha muito dinheiro. A matéria hoje pífia, o cara montando os figurinos, né? Então você chegou a um ponto de assim, você tem que fazer uma roupa para a delegação e todo para lá, sabe, um design, um estilista foda para poder. Cansativo, cansativo, uma elitização que cansa, cansa. É um recado muito claro para a maior parte da população brasileira. O futebol não é mais para você. As consequências disso vão ser vistas em breve, né? Já são vistas hoje, mas eu acho que é muito tácito. Óbvio que não é possível. A imprensa não fala. Por que a imprensa não fala? Eu não sei. Mas, por exemplo, por que, por que você tem hoje jogadores mais fracos fisicamente? Por que você não tem gente que bate falta? Por que você não tem, sei lá, mais jogadores, uma categoria de base um pouco melhor formada, né? Você pega o Estevão, o Endrick, esses jogadores novinhos, saem do Brasil com 16 anos. Não é jogador de futebol, não é jogador brasileiro. Ele é apenas um moleque que apareceu e apostaram nele. E a aposta foi barata, então a Europa vem, traz, leva, vai embora. O moleque vai ser moldado lá fora do jeito que eles querem que jogue. Assim foi com o Vinícius Júnior, assim é com a grande maioria dos jogadores que estão ali na Europa, né? Eu preciso de um pontinha rápido. Aí compra um pontinha desses aqui do Brasil, leva cedo para lá, bota ele para jogar do jeito que o clube quer e pronto, acabou. Não existe individualidade, não existe um camisa 10, não existe um camisa 8, não existe uma figura de referência. Você teve que ressuscitar, trazer de volta o Casemiro, porque é homem de confiança do Ancelotti, que já é outra aberração, técnico estrangeiro, e porque é o último bastião de liderança. Talvez levem o Thiago Silva, talvez pensam, a mídia fica batendo em levar Neymar, pelo amor de Deus. Dinheiro, grana. Neymar, desde que começou a carreira e foi embora, sempre teve muito dinheiro envolvido. Eu sempre chamo de mídia, porque é mídia, é um cara midiático. Eu não posso ser contra que o cara ganhe o dinheiro dele do jeito que ele quiser. Não posso, é o direito dele. E alguém paga, então, se alguém paga muito dinheiro para um jogador de futebol, é o lei do mercado. Mas isso tem um preço, né? Isso tem um custo. É insano eu pensar que não chega para mim, que gosta de futebol. Porque chega, você assiste o futebol mais empobrecido, né? Tanto da seleção brasileira quanto dos clubes. A CBF é uma porcaria, né? Organiza campeonatos há 3 anos de maneira atropelada. E, obviamente, a repercussão é em cima do jogador. Não tem técnico que resista. Do mesmo modo que não tem jogador que resista tantos jogos, por conta de um calendário super inchado, né? Então tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Regional,
tem a Libertadores ou a Sul-Americana. Então hoje você tem aproximadamente uns 12, 11 times. Nove com certeza, eu vou colocar 10, tá? 10 times. 10 times que jogam o Campeonato Brasileiro estão jogando esses campeonatos mequetrefes da América Latina, né? Ou estão na Libertadores ou estão na Sul-Americana. Alguns disputaram a pré-Libertadores. Quem não passar em primeiro do grupo na Sul-Americana, eles disputam uma repescagem com um negócio mal feito, torto, e que acarreta isso, dinheiro, grana. E é isso que eu falo da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi comprada em diversas maneiras, né? Então foi comprada para vir para o Brasil. Uma grana para ir para a Rússia. O mundo do Catar fez a dele. E agora está nos Estados Unidos. E estar nos Estados Unidos por conta de grana, porque lá tem turismo. Lá tem uma galera que vai pagar. E é isso. Vai encher estádio, vai ser um sucesso. Como vai acontecer, eu não sei. O que vai acontecer, eu não sei. Eu não faço ideia se vai ter algum ato terrorista ou algum ato de brutalidade da parte dos americanos, mas com certeza não é nada bom, né? Essa é a Copa do Mundo. Dinheiro. Apenas dinheiro. E não tem muito o que fazer, não tem muito o que correr, para onde correr, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. É isso. Daqui a um mês começa. Torcerei contra. Vou fazer um vídeo até dando meus pitacos, dando meus motivos, mas a torcida contra é basicamente porque a CBF é um balcão de negócios mal feito. Ela faz os técnicos uma preparação torpe, né? Então você passou um ciclo de 3 anos e meio, porque a Copa do Catar foi no final do ano, né? Então 3 anos e meio você não conseguiu arrumar um técnico. Teve que esperar o Ancelotti. É a única seleção grande que foi campeã, que já foi campeã da Copa do Mundo, que tem um técnico estrangeiro. Eu torço contra, quero que perca. Tomara que seja humilhante, tomara que seja de maneira muito, muito vexatória. Mas é isso, né? Vai ter muita gente feliz. Eu vi hoje um comentário de que seria bacana ver as nossas crianças vendo o país fazer uma Copa do Mundo, ganhar uma Copa do Mundo, né? Uma pessoa que tem 20 anos nunca viu o Brasil ser campeão. Vão ser 24 anos, eu espero que seja mais. Porque essa seleção que está aí, ela não representa ninguém. Essa seleção que está aí, treinada por um técnico estrangeiro, não representa o Brasil. E não torcer para ela não me torna menos patriota. A menos que você associe patriota a essa corja. Aí eu não quero ser mesmo, não. Não acho que tenha nada a ver patriotismo com algum senso diferenciado. Se você não concorda com a minha opinião, parabéns, junte-se ao clube. Se você concorda, obrigado. Falo muita besteira, falo muita coisa interessante e falo coisas que, assim, por que não tem um programa jornalístico que fale? Se você consumir diversos meios jornalísticos esportivos, ninguém fala da maratona de jogos, do cansaço, da falta de preparo de quem dirige a CBF, de quem dirige a FIFA. Ninguém fala da aberração que é os Estados Unidos ainda ser o país sede. Por que o país sede tem que ser os Estados Unidos? Dinheiro, só grana, né? E ninguém fala disso. Parece que é um assunto, é um tabu, né? Você não pode criticar, você não pode falar. Falo eu. Torcerei contra. E vou me divertir um bocado torcendo contra. Fiquem bem. Boa Copa do Mundo. Eu volto com os pitacos. Quase que completamente aleatórios, né? Porque quem é que sabe como é que vai ser Curaçao? Eu não duvido que uma Copa do Mundo dessas, a grana um dia chegue a ser tão importante que faça o campeão. Não em termos de arbitragem, mas em termos técnicos, talvez, né? E eu não acho isso ok. Não acho que o dinheiro
devesse ser algo tão importante para fazer um campeão. Quando o Leicester foi campeão da Champions League, né, da Premier League, um time que tinha o 12º orçamento, ganhou dos grandes e foi campeão, ficou sendo uma coisa inusitada. Isso nunca mais aconteceu e nunca mais vai acontecer. É grana, então é dinheiro. O time do Bayern de Munique é milionário. Vai ter sempre os melhores jogadores da Alemanha. É um time predador. Ele sempre vai ter muito dinheiro. O Real Madrid não chega nas finais sempre por outro motivo que não seja muito dinheiro. Só isso. E eu tô falando de futebol de maneira geral internacional, mas Copa do Mundo, a Copa do Mundo, ir para determinados países, esse monte de país participante, isso é grana, isso é dinheiro. E, obviamente, né, você vai peitar o Trump por algum motivo, a FIFA vai ter algum... O Infantino, aquele imbecil, presidente da FIFA, deu um prêmio de paz para o Trump. Isso é insano, isso é imoral, isso é muita corrupção. E ninguém fala nada, as pessoas estão, né, tranquilo, né? Ninguém vai falar nada, ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém viu nada. E fica isso. Muito triste. Boa Copa para todos. Tomara que se divirtam, que nem eu vou me divertir com a eliminação precoce do Brasil. Esperemos desastres, coisas patéticas, bizarrices, né? Vou tentar comentar de vez em quando, né? E eu sei que meu público no canal de jogos não é tão fã de futebol, alguns assistem ainda, mas eu vejo a Copa do Mundo desse jeito, como se fosse uma grande conferência mundial de jogos de tabuleiro, né? Onde nem sempre você tem o melhor jogo sendo indicado, mas o jogo mais hypado, né? A popularidade, o nome do designer ou coisas parecidas. Obviamente que são paralelos muito distantes, mas fica aí pra gente olhar cenas do próximo capítulo. Um abraço, até a próxima.